participantes da nossa roda nesse momento. Daniel Hittner, boa noite para você em Brasília. Caio Junqueira, bem-vindo de volta à bancada aqui em São Paulo. Prazer. Boa noite igualmente. Vamos com política brasileira no começo. Perdoem. O presidente do Senado Federal acenou hoje ao governo e também à oposição. Davi Alcolumbre destravou a indicação de Jorge Messias para o STF, ele foi indicado por Lula, e pautou também a sessão conjunta, uma sessão do Congresso, para analisar os vetos presidenciais ao PL da dosimetria. Essa é uma das principais demandas dos grupos bolsonaristas no Congresso. Então vamos ao vivo de Brasília com a Luciana Amaral, nossa repórter, ela tem as últimas informações. Boa noite, Luciana. Um aceno para cada lado, bem ao estilo do Davi Alcolumbre, viu, William? Muito boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no WW. Excelente quinta-feira. Bem, essa foi a avaliação dos senadores ao longo do dia de hoje. Depois de 4 meses em banho-maria, devido a dificuldades políticas, o presidente Lula, na semana passada, se sentiu seguro o suficiente para oficializar a indicação de Jorge Messias junto ao Senado e hoje o Davi Alcolumbre oficializou esse envio da indicação para a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, primeiro passo necessário para a tramitação realmente acontecer. Então, na prática, ele destravou esse processo. Depois da CCJ, Messias ainda tem que ser analisado pelo plenário do Senado, onde ele precisa de pelo menos 41 votos a favor. O Messias, ele nunca deixou de procurar nem de conversar com os senadores ao longo desses últimos meses. E hoje ele fez mais um gesto ali para agradar os senadores. Ele elogiou e agradeceu tanto ao Alcolumbre quanto também aos outros senadores envolvidos. A sabatina dele está marcada para o dia 29 agora de abril, então no final do mês. Agora, um ponto que deve ser ressaltado é que mesmo que o Messias seja aprovado pelo Senado Federal, isso não significa que o governo vai continuar numa posição confortável. Muito pelo contrário. Isso porque logo no dia seguinte, o Alcolumbre já marcou uma sessão conjunta do Congresso Nacional para votar o veto total do presidente Lula ao projeto da dosimetria. Se o veto presidencial for derrubado, as punições tanto ao ex-presidente Jair Bolsonaro quanto também aos outros envolvidos, tanto na trama golpista quanto no 8 de janeiro, essas punições devem ser revistas e reduzidas de forma significativa. É o STF quem vai calibrar como ficam as penas depois disso. Alcolumbre já disse que o veto é o item único da pauta dessa sessão conjunta do Congresso Nacional. Portanto, ele indicou que ele não tem intenção nenhuma de ler e de dar andamento à criação da CPMI do Banco Master, o que também era um pleito dos principais ali da oposição dentro do Congresso Nacional. O que a gente apurou é que a oposição tende a tentar derrubar o veto do presidente Lula e acabar deixando a CPMI do Master de lado, deixar isso, então, acabar morrendo. A gente sabe também que uma eventual CPMI do Banco Master não é de interesse nem da cúpula do Congresso Nacional, nem também de caciques, especialmente de partidos do Centrão. Portanto, o panorama é esse, tem acenos a ambos os lados, tanto ao Palácio do Planalto quanto também à oposição. E agora é ver quem vai se sair vencedor até o final do mês. Volto contigo, William. Obrigado para você. Boa noite para você aí em Brasília, querida Luciana. Daniel Hittner, pouca gente aí em Brasília acredita em coincidências. Você acredita, não? De jeito nenhum. Então vai passar tudo. Olha só a coincidência, olha só a coincidência. 29 tem ali a tramitação da questão do Messias. 30 tem a tramitação da questão da dosimetria. Passa tudo? William, vamos lá. Eu estive hoje no Palácio do Planalto, conversei longamente com a oposição e posso te dar um relato aqui absolutamente fidedigno de que os dois lados, no que se refere à sabatina de Jorge Messias, estão confiantes. Tem alguém errado aí na história. O Palácio do Planalto acha que tem votos suficientes, por isso que Lula mandou.
O entorno de Messias está muito confiante, inclusive porque diz, olha, o Messias já conversou com 73, 74 dos 81 senadores e tem votos, inclusive em senadores de direita, que identificam nele alguém com valores conservadores. Não é a indicação dos sonhos de nenhum senador de direita, mas alguém que eles identificam como menos ruim do que uma outra indicação, porque tem valores mais próximos de valores conservadores, de direitas, pelo perfil religioso. Então, que ele pode arrematar alguns votos ali da bancada evangélica, por exemplo. Agora, a oposição que conversou hoje com Davi Alcolumbre, saiu absolutamente convencida de que Davi Alcolumbre só encaminhou o nome de Messias para a CCJ, para a sabatina, porque o próprio Davi Alcolumbre fez um mapeamento dos votos e teria identificado que não mais do que 35 senadores votam a favor de Messias. Preciso lembrar, não basta ter a maioria para aprovar Messias, é preciso que 41 votem a favor dele. Então, a ausência no plenário joga contra Messias. Uma pessoa até disse o seguinte, que teria ouvido de Davi Alcolumbre, o que o gabinete dele nega, que teria ouvido de Davi Alcolumbre que, olha, eu estou pautando isso porque tenho a impressão de que vai ser rejeitado. Vocês tratem de arrumar os votos. Se não arrumarem, nunca mais me pressionem com pedido de impeachment de ministro supremo. Então, na verdade, ele só faz isso porque quer dar 2 pauladas no governo, Caio? Na verdade, bom, primeiro ele distensiona, né, com o Senado praticamente parado, né, neste semestre, muito por impacto do caso Master, então os trabalhos legislativos estão muito paralisados neste ano, principalmente no Senado. E pressão dos dois lados, uma para pautar o Messias, despachar o Messias, porque na verdade ele só despachou, demorou uma semana, mas despachou para a CCJ. E a pressão da dose mínima. Eu estava esperando. Não, ainda não foi isso. O cenário. Despachar seria na descrição que o Daniel nos trouxe. Sim, de tocar. Ó, quer indicar? Tá bom, eu sei que você vai ser despachado, então vamos lá. Não, vamos lá. Desculpa, daí, eu interrompi teu raciocínio. Ele distensiona uma pressão governista e distensiona, de fato, ao enviar a nomeação para a CCJ e distensiona uma pressão oposicionista ao pautar a sessão do PL dos vetos do PL da dosimetria. Corroborando a parte governista do que o Daniel falou, eles têm o mapa também, né? O governo tem o mapa, a gente publicou isso agora há pouco, e acredita-se entre 48 e 52 votos no plenário a favor da aprovação. É bem mais do que o mínimo. É uma folga, e eles dizem conservadora. Eu queria colocar muito nessa questão, porque desde o envio, por que o Davi enviou e não sentou em cima, né? Na verdade, ele sentou em cima desde o final do ano passado. Faz sentido a tese de que ele encaminhou para tirar esse assunto da frente, retirar a pressão governista e, pelo menos, não trabalhar a favor dos votos para o Messias. E aí, me foi colocada uma questão que eu achei muito interessante, o caso Master também influenciando esse processo. O Messias é tido como alguém que no Supremo seria alguém muito próximo ao grupo do Fachin, do André Mendonça e da Carmen Lúcia e do Fux, né? Vamos dizer que é a turma pró-código de ética e a turma que não teria restrições em votar a favor de uma abertura de investigação contra o Alexandre de Moraes e contra o Dias Toffoli. O Alexandre de Moraes é muito próximo do Davi Alcolumbre. Então, e ao Davi Alcolumbre também não interessa muito esse caso Master avançar, porque pega potencialmente aliados dele no Amapá. Então, nesse sentido, faz sentido tirar o Messias da jogada, porque seria um voto a menos contra os avanços da investigação do caso Master a partir de uma derrota. Mas tem muitas variáveis aí, mas tem muita gente em Brasília apostando que o caso Master influenciou, está influenciando direto. Como se fala naquelas clássicas novelas de espionagem, é o double crossing do double crossing. O cara me deu uma dobrada e eu estou dando a dobrada na dobrada. Exatamente. Então é o seguinte, fala Daniel. Não, sabe, só uma coisa que eu achei absolutamente fascinante, porque
no meio de versões tão diferentes e fato, tá? O Caio nos trouxe isso, o governo acredita lá que tem 45, 48 votos e a oposição jura que não tem 35. Então, é um duelo de versões ali violento, mas onde... Quem está errado, Daniel? Quem é que está errado? William, porque você eu mesmo usou a expressão. Não compro. Aí voltou-se contra o autor a expressão. Não pode estar os dois certos. Quem você acha que está errado? Aí o Daniel tem que tomar a dele, né? Não, o que eu acho mais interessante é que os dois lados me citaram isso hoje, achei absolutamente fascinante essa convergência nas opiniões, de que uma vitória do governo, aprovar o Messias, é tido como não mais do que obrigação, né? Nos últimos 100 e tantos anos, todos os governos aprovaram as suas indicações para o Supremo. Não faz mais do que obrigação. Mas na hipótese de rejeição, não se sabe como é que vai ser a eleição, se vamos ter um governo Lula 4. Mas na hipótese de rejeição do Messias, o governo Lula 3 acabou. Sim. Se for rejeitado, não existe clima para se votar mais absolutamente nada, nem no Senado, nem na Câmara. Não, a gente, nas outras duas nomeações do Lula neste governo Lula 3, que foram o Cristiano Zanin e o Flávio Dino, a gente sempre volta para a história do Brasil para lembrar quando que houve rejeições de ministros do Supremo, salvo engano, o governo Floriano Peixoto, né? Foi no século... Tá lá, é coisa de livro. Assim, não, de tão extraordinário que seria. Não tem memória disso. Porque é muito arriscado para senadores também, olhando sobre outra ótica, potencialmente investigados, e muitos já investigados também em processos criminais pelo Supremo Tribunal Federal, que é quem investiga parlamentar. Mas é muito arriscado eles também apertarem a mão, muito embora seja votação secreta, contra uma indicação de um cara que pode virar ministro do Supremo. Haja vista o próprio caso do Davi Alcolumbre, que trabalhou muito para o André Mendonça não ser nomeado e aprovado ministro do Supremo Tribunal Federal, e hoje o André Mendonça toca os dois grandes processos da República, que o faz o homem mais poderoso da República hoje, que envolvem potencialmente aliados do Davi Alcolumbre. Então, tanto o caso do INSS quanto o Master. Então, resumindo, a raposa política Alcolumbre acha que ganha duas vezes. Uma, distensiona porque ele leva adiante um indicado do governo federal. Se ele não for aprovado, é problema do governo, não dele, Alcolumbre. Se não for aprovado, ele ganha de novo, porque não se formaria aquilo que você mencionou agora, uma hipotética, né, conjunção de maioria que iria contra seu principal aliado dentro do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, que Lula está implicando no escândalo. Sim. Agora, e dosimetria, Daniel? Vamos lá, William, vamos tentar fazer um exercício aqui, tem a ver com dosimetria também, de tentar entrar na cabeça do Davi Alcolumbre. Opa, isso aí é difícil. A gente tem feito isso com vários personagens. Do Trump e tudo. Virou festa agora no WW, entrar na cabeça dos outros. Não, olha, é um sujeito que é conhecido em Brasília, pelo menos a lenda, vamos colocar assim, vamos ser gentil, conhecido pelo apetite por cargos, né, que tem um interesse em espaço dentro da máquina pública, como muitos outros personagens políticos que chegaram aonde ele chegou, tudo bem, mas é um sujeito que, por um lado, precisa fazer um agrado e piscar para o governo, porque ele está enfrentando ali uma investigação da Polícia Federal em torno de inúmeros casos, Banco Master, emendas parlamentares, tudo isso é complicado e também atinge Davi Alcolumbre no Supremo, então tem que piscar para o governo. Mas é um senador que tem pretensões de continuar nessa cadeira da presidência do Senado no próximo biênio, a partir de 2027. Numa configuração do Senado, que falamos isso aqui ontem, tende a ser um Senado de direita, talvez até com quase 2/3 de direita. E hoje, com a oposição tendo zero apetite por deixá-lo na presidência do Senado no próximo biênio. Então, é preciso fazer um gesto também e dizer assim, não, dosimetria, ok, vamos pautar. Agora, vocês precisam dar um jeito aqui, então, de garantir que eu tenho como segurar a CPMI do Master, por isso houve um requerimento da oposição pedindo, com 30 senadores,
pauta única numa sessão conjunta do Congresso Nacional. Precisa ver se o Supremo deixa também, se tiver recurso, viu? Mas essa é a cabeça do Davi Alcolumbre, de que ele precisa agradar o governo por sobrevivência e precisa agradar a oposição por sobrevivência a partir do ano que vem. Um artista da corda bamba, sem dúvida alguma. Sim, sim. Agora, dosimetria. Não, dosimetria... Passa. Assim, Passa quer dizer, sim, derruba-se os vetos do sim, presidente. sim, na verdade, dosimetria, os placares dos plenários já foram dados nas votações do ano passado. Tem muita gente esperando isso, né? Por exemplo, o Felipe Martins é um caso, ele sai da cadeia, né? Pelo que os advogados relatam. Né? O Bolsonaro a gente sabe que diminui, mas tem muita gente de olho. E tem a tal da associação familiares e vítimas, 8 de janeiro, que é muito ativa, inclusive, entrou com mandado de segurança hoje, antes, inclusive, da decisão do Alcolumbre de pautar. E caiu com o André Mendonça, pedindo que seja obrigada a que fosse pautada. Acabou sendo pautada. Bom, extinguiu porque foi pautada. Mas não é uma questão assim... E a grande questão, acho que, do Alcolumbre, além das questões das investigações, eu acho que é o Estado. Eu sempre falo isso aqui. A questão eleitoral no Amapá nesse ano é um contexto desfavorável para o grupo político dele, do Randolfo Rodrigues. O líder nas pesquisas, Dr. Furlan, tem 70% das intenções de voto, e o governador, o Clécio, que é aliado dele, tem 30%. No Senado também tem uma situação desconfortável até para o Randolfo Rodrigues ser reeleito. Então, ele pisca para o governo, também o Dr. Fulano é mais à direita, né? Então, eu imagino que os bolsonaristas do Amapá e a direita do Amapá votam no Dr. Fulano. Então, ele precisa piscar para o governo também, porque para abraçar um pouco o eleitor mais lulista e mais à esquerda no seu estado, que a situação realmente é difícil para ele. Desculpa. Perdão. Daniel, por último, tem um minutinho ainda. Se a gente somar esses dois eventos, domiciliar Bolsonaro e, como o Caio está dizendo, os placares até aqui indicam que a dosimetria vai ser instaurada. O que isso bate na eleição? William, dosimetria realmente, concordo com o Caio, está dado. A questão da dosimetria uma sessão do Congresso Nacional, o presidente do Congresso, que é o Davi Alcolumbre, precisa, pela jurisprudência do Supremo, dar vazão aos requerimentos da minoria e, portanto, instalar a CPMI do Master. Me causa dúvida ali se alguém não acionará o Supremo testando ali o argumento de que ele precise pautar. E aí, se isso se tornar uma realidade, não é o status quo hoje, ele vai só conduzir a dosimetria, mas se isso for levado adiante, aí sim teremos um capítulo novo, um desdobramento que seria uma CPMI do Master, com toda a repercussão de noticiário que significa. Então, tem muita gente querendo evitar, mas é bem capaz de essa bola cair no colo do Supremo.